Você já teve alguma dúvida antes de investir em qualquer ativo da renda fixa, desde a Tesouro, CDB, LCI? Vou falar então, milênio, das 4 principais dúvidas que todo investidor tem sobre renda fixa e que muitas das vezes acaba fazendo com que você perca dinheiro na renda fixa. A primeira dúvida é que todo investidor acha que todos os ativos da renda fixa eles são assegurados, acobertados pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, e isso é uma mentira. Para algum ativo ele ter a cobertura do FGC, você precisa ter basicamente 2 características. A primeira característica é que ele pertença realmente à renda fixa. Até aí, tudo bem, mas ele, além de pertencer à renda fixa, ele precisa ser emitido por alguma instituição financeira. E ser emitido por alguma instituição financeira não significa que é somente pelo fato do ativo estar dentro de um banco digital ou até de uma corretora. Não. Os ativos que estão dentro de um banco digital ou corretora, perceba que também existem ativos de renda variável e não são emitidos necessariamente por alguma instituição financeira. Uma corretora ou um banco digital, a intenção dele é ser um shopping de investimento, onde lá você encontra desde ativos de renda variável como de renda fixa, e dentro da renda fixa você encontra também ativos assegurados pelo FGC e os não assegurados pelo FGC. Um CDB, um LCI e um LCA, não se preocupe, eles têm sim a cobertura do FGC, independentemente qual foi a instituição financeira que acabou sendo o emissor daquele título. Porém, um CRI, um CRA ou até uma debênture, que fazem parte também do portfólio da renda fixa, esses 3 ativos, eles não possuem a cobertura do FGC, porque não são emitidos por alguma instituição financeira. Pelo contrário até, eles têm que ser emitidos por outros tipos de empresas estas que ou elas têm que estar listadas na B3 como sociedade anônima, ou até ser empresas securitizadas. O que você precisa focar é o reflexo disso que pode gerar nos seus investimentos. Eu só te peço antes, milênio, você já sabe, meu nome é Osmar Tanajura, para que você curta aqui esse vídeo, se inscreva no canal, badale o bendito do sininho como sem falta para receber notificações de conteúdos. Isso somente se o conteúdo já te agregou alguma coisa ou até se você é um milênio já raiz. Pense comigo, imagine que você tenha comprado uma debênture da Americanas. A Americanas precisava de algum dinheiro, por consequência, antes de ela pedir emprestado a uma instituição financeira, um banco, ela preferiu pegar diretamente do mercado. É uma dívida que ela tem com um investidor, quem faz aquele aporte. Esse dinheiro, a Americanas iria utilizar ou para quitar alguma despesa que ela venha tendo com algum fornecedor, algo nesse sentido, que com certeza ela tem bastante, ou até para fazer algum investimento em suas lojas, de qualquer sorte. No instante que a Americanas acabou passando por aquele problema em janeiro de 2023, onde foi apresentado um rombo de aproximadamente 40 bilhões de reais, a empresa ela acaba não quitando as dívidas que ela tem com o seu investidor. Isso pensando nos títulos que começaram a vencer próximo daquele prazo. Por conseguinte, você não tem o seu dinheiro de volta, a não ser que a empresa resolva efetivamente te pagar por algum meio de empréstimo, quitação de algum bem, etc. Ou até você consiga vender esse ativo dentro do mercado financeiro, porque é pouco provável que as pessoas vão comprar. Eu me recordo, na época do mensalão, que a debênture da Odebrecht, uma das principais construtoras que se envolveram em todo aquele problema, os ativos da debênture nem sequer eles eram negociados, ou seja, diversas pessoas querendo vender e ninguém querendo comprar. Pois bem, vamos agora para a segunda dúvida. A renda fixa não é fixa? Essa dúvida surgiu principalmente naquele período do Covid, quando muitas pessoas perderam dinheiro na renda fixa e pior, ainda no Tesouro Direto. O que foi que exatamente houve? Talvez, para sua surpresa, eu venho te dizer que a renda fixa realmente não é fixa. O preço dos ativos, eles costumam variar ao longo dos dias úteis. E, igualmente, o preço dos ativos que existem em ações. É muito normal você pensar que as ações vão ter seus preços oscilando, porque uma ação nada mais é do que uma parte de uma empresa. E uma empresa, em algum instante, pode estar com um faturamento muito baixo, em outro instante com um faturamento muito alto. Logo, o preço dela é normal oscilar em relação ao tempo. Mas por que isso acontece dentro da renda fixa e por que tanta gente perde dinheiro sem nem sequer saber? Perceba que alguns ativos da renda fixa, eles ficam vinculados à taxa Selic ou à taxa CDI, que são taxas muito próximas entre si. De qualquer maneira,
quanto é que será a taxa CDI daqui a 6 meses ou um ano? A verdade é que a taxa Selic ela pode mudar a cada 45 dias numa reunião que é feita pelo Copom. É um comitê interno do Banco Central. Eles definem se a taxa Selic irá subir, diminuir ou até permanecer, de acordo ao cenário econômico que nós temos no Brasil. Perceba nesse gráfico que num período de aproximadamente 12 meses, saímos ali próximo de 2% da taxa Selic para acima de 10% em um curto período de tempo. Provavelmente ninguém imaginaria que isso iria acontecer. Por consequência, a sua rentabilidade ao longo do tempo também irá mudar. Você não sabe necessariamente o quanto irá ter de verdade de rentabilidade. O mesmo vale para ativos que ficam vinculados ao IPCA, à inflação. Você acaba não conseguindo prever o quanto será a inflação no Brasil daqui a um mês, 6 meses ou ano. Você pode até brincar e comentar que será alto. Até aí é muito provável, mas você poder cravar o quanto será, acredito que você não consiga. De qualquer maneira, alguns falam que os prefixados eles são excelentes, porque eles não irão variar ao longo do tempo. Se você já pré-definiu o quanto irá ganhar de rentabilidade, não tem como mudar isso. Em relação a não ter como mudar, eu concordo. Se você comprou um título público com um prefixado de 10%, realmente no vencimento você irá ganhar 10% ao ano. Quanto a isso, não se preocupe. Contudo, o que você tem que se atentar é que talvez o seu ganho não seja real por causa da inflação. Se a inflação nesse mesmo período estiver na ordem de 20% ao ano. A verdade é que você acabou perdendo 10% todo ano em relação ao seu patrimônio. Com isso, você teve uma variação não somente no preço do ativo, bem como uma variação em relação ao quanto você almejava ganhar em rentabilidade em seu vencimento. A terceira dúvida, milênio, ela é muito comum. Eu acredito que quase que 100% dos investidores em renda fixa têm essa dúvida, independentemente se é iniciante ou não. Eu só te peço antes para que você comente aqui embaixo alguma dúvida que você tem sobre a renda fixa. Com certeza ela é importante. Ou eu irei responder, ou as pessoas irão responder, ou até eu farei uma parte 2 desse vídeo. Então deixa o seu comentário aqui embaixo. A terceira dúvida fica vinculada a acúmulo de aportes. Toda vez que eu invisto na renda fixa, eu acabo juntando os aportes que eu faço. Por exemplo, se eu coloco R$100 mensalmente em um CDB, por consequência, no final do ano de aporte, eu terei R$1.200. Até aí, tudo certo. Porém, o que as pessoas não sabem é que no final do ano, eu terei 12 CDBs diferentes e não somente um CDB. Agora você vai falar, não, comigo isso não acontece, eu tenho certeza e posso provar. Olha o print aí do meu investimento na minha corretora, no meu banco digital, onde aparece ali total aportado 1.200 ao longo do ano. Isso somente um ativo. Realmente, é exposto para você dessa forma. Mas quando você entra em detalhes dentro do seu investimento, você percebe que ali são listados 12 ativos. Ao menos é o que deveria a corretora ou o banco digital realizar, que é isso que acontece na prática. E será que isso ocorre também com os títulos públicos? Quando observamos na tela os títulos públicos disponíveis, caso eu receba meu salário, faço uma compra de um título público em janeiro. Quando chega fevereiro, eu recebo novamente o meu salário e vou fazer o meu aporte. Eu percebo que tem o mesmo título que eu comprei anteriormente. Nesse caso, teoricamente deveria ser acumulado. Então, se eu aportei R$1.000 no primeiro mês, em janeiro, e eu aportei em fevereiro mais R$1.000, eu tenho somente um título, um ativo e R$2.000 em investimento. E não é isso que acontece. A verdade é que você terá 2 ativos, cada um com R$1.000, mesmo que você tenha comprado o mesmo ativo, com o mesmo prazo de vencimento, com a mesma rentabilidade, com o mesmo nome, com as mesmas características. Um detalhe que talvez você não tenha percebido é que quando você compra um ativo, você terá que pagar um imposto de renda quanto da venda desse ativo. Então, se você compra um ativo em janeiro, após 6 meses, se você resolver vender, você irá pagar uma menor alíquota do imposto de renda. E esse, com certeza, é um dos principais motivos para os ativos da renda fixa ficarem separados entre si, porque você pagará uma diferente alíquota do imposto de renda, a depender de quando você ter feito a compra e quando ter feito a venda
do ativo. Quarta dúvida, milênio: você pode perder dinheiro na renda fixa? Você tem que tomar muito cuidado, porque é possível sim, e muitas pessoas perdem dinheiro na renda fixa, vale até te dizer. Basicamente, por dois motivos você pode acabar perdendo o seu dinheiro. O primeiro é algo extremamente técnico, que se chama marcação mercado. É muito comum as pessoas iniciantes ainda não utilizarem dessa estratégia para poder ganhar dinheiro no mercado financeiro. Mas compreenda que, principalmente no Brasil, é uma das melhores formas de você acabar ganhando e ainda com um baixo risco, porque muitas das vezes você utiliza o tesouro direto ou até ativos do setor privado para ter essa rentabilidade. Para facilitar, pense o seguinte: se eu te oferecesse agora, nesse instante, um ativo pré-fixado com 50% de rentabilidade, e não se preocupe, não tem nenhum tipo de pegadinha, você irá pagar imposto da mesma forma como os outros ativos são pagos da renda fixa e vem correr as mesmas regras que você já conhece. Não tem pegadinha nenhuma. Você aceitaria comprar esse pré-fixado? Pois bem, no Brasil eu tenho certeza que sim. Mas quando olhamos para a Argentina, que ela teve uma inflação acumulada em 12 meses, mais de 100%, ou seja, os produtos eles acabaram dobrando de preço em um ano somente, bem possível que você não irá querer esse pré-fixado. E se ninguém quiser comprar esse pré-fixado, ele será vendido com um valor mais caro ou mais barato na economia? Provavelmente mais barato. Então imagine que uma pessoa acabou comprando esse pré-fixado de 50% há uns 3 anos atrás, no valor de R$1.000. Vou transformar para real para poder facilitar. Hoje em dia, esse mesmo pré-fixado que irá vencer daqui a 2 anos, dando uma rentabilidade de 50%, é muito provável, como ninguém quer comprar ele, que ele venha valer abaixo de R$1.000. Então, se a pessoa for vender o seu ativo no mercado financeiro, ela irá ter um retorno menor. Por consequência, irá vender por uns R$800, R$700, talvez, irá perder dinheiro, mesmo sendo na renda fixa. Muitas pessoas fizeram isso no período do Covid, acabaram vendendo seus títulos públicos a qualquer instante, por qualquer preço. Infelizmente, acabaram perdendo dinheiro. Só uma ressalva muito importante, milênio: caso você opte por permanecer esse seu investimento até o prazo de vencimento, você irá receber o acordado, ou seja, os 50% de rentabilidade. Caso, ao contrário, você queira vender ao longo do tempo, tome cuidado com a marcação mercado. Possa ser que seu ativo esteja mais barato, até pelo preço que você comprou. A segunda forma, e essa talvez você esteja mais familiarizado, de perder dinheiro na renda fixa é com a venda de algum CDB, LCI ou LCA. Quando você tenta vender um desses ativos fora do prazo de vencimento deles, acontece que a corretora, o banco digital, ele tenta vender no mercado secundário. E o mercado secundário, ele sabe que você está vendendo fora do prazo. Por consequência, além de outros diversos motivos, pode acabar levando eles quererem pagar muito barato pelo seu ativo. E caso não encontre ninguém que queira comprar aquele investimento, a própria corretora pode tentar comprar de você, mas tenha certeza que, primeiro, você pagará taxa independentemente de qualquer coisa. Segundo, você pagará imposto, pensando principalmente em um CDB. E terceiro, talvez a corretora queira pagar aquém do esperado por você, por consequência, perdendo dinheiro. Todo investimento que você venha a realizar, você tem que pensar muito bem antes de fazer o aporte. Eu sempre digo que a pergunta mais importante quando você vai aportar, investir qualquer dinheiro é: para que eu vou investir? Qual é o meu objetivo? Se você ainda não sabe seu objetivo para investir, é melhor você pensar, refletir sobre isso para depois fazer o aporte. Não adianta você investir pensando que quer fazer uma reserva de emergência, mas na verdade você queria uma renda passiva, ou vice-versa. Com certeza, no futuro, isso irá te trazer algum tipo de problema. Eu peço, milênio, para que você não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua dúvida em relação à renda fixa. E claro, eu vou aproveitar e deixar esse vídeo aqui, onde eu explico no detalhe o que exatamente é a renda fixa. Se você tiver esse conhecimento base, fará com que evite você perder dinheiro dentro do mercado financeiro, que você viu que é bem possível. Um grande abraço, o meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo na renda fixa.